Oi! Então, agora nós vamos fazer algumas questões sobre o Roques de Barros Laraia. Eu já postei aqui no canal um vídeo um audiobook em que eu leio a segunda parte desse livro dele, que é Cultura, um conceito antropológico, que vai cair na prova do FPR desse ano. Então, eu separei duas questões que eu encontrei que já estavam em provas passadas da UFPR e outras duas questões extras sobre esse mesmo assunto. Então, vamos tentar ir resolvendo junto. Certo. No livro Cultura, um conceito antropológico, o antropólogo Roques de Barros Laraia argumenta em favor da influência da cultura na constituição humana e na organização das sociedades. Essa questão, se eu não me engano, ela é sim caiu na UFPR em 2021. Então vamos ler. O tempo constitui um elemento importante na análise de uma cultura. Nesse mesmo quarto de século mudaram-se os padrões de beleza. Regras morais que eram vigentes passaram a ser consideradas nulas. Então, aqui a gente já vê que ele está falando de uma questão mais de hábito, uma questão moral, visão de uma cultura, porque nesse livro ele trata bastante sobre o etnocentrismo, como que as pessoas elas encaram outros hábitos em comparação ao delas. Porque quando você tem a sua própria cultura, esse que vai ser o seu parâmetro quando você for analisar um outro tipo de vida. E nesse livro, é um livro muito interessante e ele discute muito sobre vários exemplos que comparam essa questão que quando a gente olha para um hábito, a gente diz que ele é bizarro, que ele é estranho, a gente está sendo etnocêntrico, é como se a gente estivesse colocando a nossa cultura, os nossos hábitos como os certos, e tudo que desvia disso é estranho, não é normal. Então, também quando ele fala dessas regras morais, são costumes, são verdades que a gente pega para a nossa cultura e a gente encara isso como o nosso parâmetro de normal. Então, ele continua falando. Hoje em dia, uma jovem pode fumar em público sem que a reputação dela seja ferida. Ao contrário de sua mãe, ela pode ceder um beijo ao namorado em plena luz do dia, quando em outra época isso seria motivo de escândalo. Tais fatos atestam que as mudanças de costumes são bastante comuns. Então, mudar os costumes em uma sociedade é algo comum. É uma questão de um sistema cultural, nunca é algo estático, sempre é dinâmico. Vai variar de uma sociedade para outra, essa questão de quanto tempo vai levar para que alguma mudança seja feita, mas uma sociedade nunca seria estática, de acordo com Laraia. Entretanto, elas não ocorrem com a tranquilidade que descrevemos. Não é de uma hora para outra que esse tipo de coisa acontece. Cada mudança, por menor que seja, representa o desenlace de numerosos conflitos, e isso porque cada momento as sociedades humanas são palco do embate entre as tendências conservadoras e as inovadoras. As primeiras, as conservadoras, querem manter esses hábitos inalterados. Muitas vezes atribuem uma legitimidade de uma ordem sobrenatural para que as coisas sejam mantidas. E as segundas, as inovadoras, elas contestam a permanência de um pensamento antigo e querem substituir por novos procedimentos. Certo. Então, a gente vai julgar essas afirmativas, quais que estão certas, e depois a gente vai marcar aqui no gabarito. Enfim. Certo, vamos ler essa primeira. As maneiras de ver o mundo, os julgamentos de valor, os hábitos, comportamentos sociais são um produto de herança cultural? Na visão de Laraia? Então, pode até dar uma confundida por causa desse texto que nós lemos, mas por mais que ele fale que numa sociedade os hábitos eles vão e se renovando, como aqui estava se falando, como a
era na época da mãe, como é na época da filha, tem-se uma ideia que cada geração tem a sua herança com base na outra e ela pode decidir alterá-la ou não. Então, esses julgamentos, esses hábitos, eles são mutáveis, mas eles são sempre um produto de uma herança que já é construída. Vai se decidindo que se com o tempo vai ser mudado ou não, por quanto tempo aquilo vai durar, a questão da inovação, do conservadorismo. Então, essa afirmativa está certa. 2. O caráter dinâmico da cultura e as tendências de mudanças nos costumes colocam em risco a preservação dos sistemas culturais. Então, esses sistemas culturais, as culturas, a sociedade, Lara, ele diz que não são estáticos, são sempre dinâmicos, vão se reinventando dia após dia no seu próprio tempo. Então, sim, sempre tem um caráter dinâmico, só que essas tentativas de mudança, essas inovações, elas não colocam em risco toda essa questão da cultura, da sociedade, porque essa preservação não faz relação a alguma coisa estática. Então, esse daqui não se encaixa. 3. O etnocentrismo, então, a questão de colocar a própria cultura em primeiro lugar, designa a tendência em considerar lógico e coerente apenas o próprio sistema cultural, atribuindo aos demais um alto grau de irracionalismo. Sim, essa é a definição de etnocentrismo que a gente estava discutindo ali quando estava começando a ler o texto. E a 4. Os sistemas culturais de sociedade simples são estáticos, enquanto que os de sociedades complexas como a nossa são dinâmicos. Primeiro, não existem sistemas culturais estáticos. E essa questão de definição de uma sociedade simples, de uma complexa como a nossa, dá uma ideia etnocêntrica, como se aquelas culturas estáticas que estão lá, tá vendo? Elas não são tão evoluídas, tão dinâmicas que nem a nossa. Então, não, essa aqui é uma afirmação meio preconceituosa. E daí vai se encaixar justamente na alternativa B, que é a que tá certa. Então, só vamos... Muito bem, vamos tirar agora essas marcações que eu fiz aqui. Um por um. Pronto, agora vamos para a próxima. Aqui, essa aqui é do FR 2019. E é... mesma coisa, marcar a alternativa, porque o FR, ela tem um certo hábito de, às vezes, fazer essas aqui de marcaçãozinha com 1, 2, 3, 4, 5, enfim, nesse esquema aqui. Então, tá bom, vamos primeiro ler o que ele quer que a gente faça, depois a gente lê o texto. Em resumo, o que o Lara tenta nos mostrar com esse fragmento, certo? Sobre a questão do etnocentrismo. Roques de Barros Laraia escreve que o fato de o indivíduo ver o mundo através de sua cultura tem como consequência a propensão em considerar o seu modo de vida mais correto e mais natural. Essa aqui é a definição de etnocentrismo. Isso é responsável, em seus casos extremos, pela ocorrência de numerosos conflitos sociais. Esse etnocentrismo é um fenômeno universal. Em todo lugar isso aqui tem. É comum a crença que a própria sociedade é o centro da humanidade, é a única expressão, e essa dicotomia, essa relação nós e os outros, é expressa em níveis diferentes, mas vai expressar essa tendência. Dentro de uma mesma sociedade, a divisão ocorre sob a mesma forma de parentes e não parentes. Os primeiros são melhores por definição e recebem um tratamento diferenciado porque eles estão no nosso ciclo, eles estão na nossa cultura, estão na nossa sociedade, estão no nosso parâmetro. Então, eles vão ser considerados melhores aos nossos olhos, nessa tendência. Os comportamentos etnocêntricos, eles resultam também em apreciações negativas dos padrões culturais de povos diferentes. Práticas de outros sistemas culturais são catalogadas como absurdas, deprimentes e imorais. Então, beleza, entendemos o texto, agora vamos ver qual que tá certo, qual que tá errado. Tem a colinha aí, mas tudo bem. Certo, vamos lá. Alternativa A.
O etnocentrismo é um conceito amplamente difundido nas ciências humanas, mas é incapaz de explicar de forma pormenorizada a construção das identidades nacionais. Então, o etnocentrismo, ele está presente nas ciências humanas, só que ele não consegue explicar exatamente como que funciona esse processo de construir a própria identidade nacional, as práticas culturais, as relações que são formadas por esse estranhamento quando você entra em contato com grupos sociais diferentes. Então, o etnocentrismo, ele não consegue explicar essa relação que você tem de visão entre a sua sociedade e entre a outra sociedade, com hábitos diferentes dos seus. Afinal, quem dispõe dos instrumentos de análise pode escolher, conforme os seus critérios próprios, como catalogar o outro e tá tudo bem você dizer que o outro é estranho e bizarro e você é certo? Não, essa alternativa não tá certa. Tá bem etnocêntrica, né? Então, muito bem, olha essa arte aqui greco-romana. Letra B. A cultura tem um papel fundamental na elaboração das nossas visões de mundo. É que o problema maior em considerar o etnocentrismo está no fato que esse conceito, ele não tem perspectiva cultural, ele só tem uma perspectiva política, muito embora o autor, o Laraia, não deixe clara essa contradição, já que ele mesmo é etnocêntrico. Não, essa questão não está certa, você vai me dizer por quê? Porque, ó, a política não é como se o etnocentrismo fosse você colocar a sua política em primeiro lugar e nada a ver com a cultura. Não, a política mesmo está muitas vezes dentro da própria cultura. Então, é a sua cultura, que eu posso estar repetindo essa palavra muitas vezes, mas tudo bem, vamos fixar. Você vai colocar a sua própria cultura como o centro do seu universo, e não só a sua política. E falar que o próprio Lara é etnocêntrico é uma questão polêmica, porque todos nós meio que somos polêmicos, mas como ele escreveu uma obra muito bem feita sobre todos esses exemplos que ele dá, enfim, é muito interessante dar uma corrida de olhos pela obra, vai ver que ele não é tão etnocêntrico quanto muitas vezes nós costumamos ser, mas também, né? Enfim, letra C. Um dos pontos centrais que define o etnocentrismo, que é um conceito amplamente difundido nos estudos antropológicos, é compreender como determinadas práticas culturais constituídas pelo estranhamento entre a sua cultura e a cultura do outro se tornam elementos fundamentais para construir as identidades de grupo, que são comunitárias, societárias e nacionais. Identidades essas que, por sua vez, se estruturam por distinção em que o observador assume para si e o seu grupo a centralidade cognitiva. Essa que é a definição do etnocentrismo? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Sim! A alternativa C está certa. Tudo bem, tinha uma setinha aqui, mas enfim, é para ser notinha melhor, né? Certo. Prosseguindo. Letra D. Para entendermos o real significado de etnocentrismo nas culturas ocidentais, então na parte ocidental do mundo, da Europa para cá, das Américas, é necessário pressupor que a dicotomia, essa relação entre nós e os outros, é um aspecto que precisa ser superado por todos que desejam construir uma visão realmente etnocêntrica. Então, para você ser etnocêntrico, você precisa colocar você precisa tirar a sua visão de cultura do centro do seu mundo inteiro, e assim você vai ser etnocêntrico e preconceituoso? Não, justamente o contrário. Para você ser etnocêntrico, para você ser preconceituoso, você precisa usar a sua própria cultura como parâmetro. Então, é um conceito errado que está escrito aqui. Próximo. Aliás, já peço desculpa se vocês estiverem escutando a minha cachorra latindo no fundo, embora seja 13h44 da manhã, não há muita coisa que eu possa fazer a respeito. Letra E. E não, você não ouviu errado, agora são 15 para as 4 da manhã. Não há
há problema em observar, agir e interagir a partir dos seus próprios referenciais culturais. Está tudo bem ser etnocêntrico. O conceito de etnocentrismo possui certa legitimidade, porque resguarda na centralidade cultural aquilo que uma raça tem de mais puro quando confrontada com outra. Gente, isso aqui não tá certo. Não tá tudo bem falar isso. Não tá tudo bem usar os seus próprios referenciais culturais como centro do seu universo e que é legítimo o etnocentrismo. Não, não. Isso tá errado. Tá bom? Então, letra C. Vamos para a próxima. Vamos lá. Vocês estão vendo que eu estou marcando aqui cada alternativa certa, mas é para eu não me perder, gente, porque também eu não sou Laraia. Quer dizer, eu sei, é uma surpresa muito grande para todo mundo que está ouvindo isso, mas não, gente, eu não sou Laraia. Pois é, eu sou Isadora. Nossa, que coisa estranha, né? Realmente. Vamos lá. Essa questão caiu na UFO, em 2014. Ok, a gente precisa responder o que esse textinho quer dizer. Então, vamos lá. A espécie humana, esse aqui é um fragmento do texto da obra do Laray. A espécie humana se diferencia anatômica e fisiologicamente, ou seja, as partes que constituem o corpo, o sentido biológico da pessoa, a espécie humana se diferencia por isso, pelo dimorfismo sexual, mas é falso que as diferenças de comportamento existentes entre as pessoas de sexos diferentes sejam determinadas biologicamente, ou seja, ele está falando que a diferença de comportamento entre o homem e uma mulher, ele não é determinado pelo biológico. A antropologia tem demonstrado que muitas atividades atribuídas às mulheres em uma cultura podem ser atribuídas aos homens em outras. Tanto que, eu não sei se vocês ouviram o vídeo que eu postei sobre... No caso, eu estou tentando postar agora, porque tá meio difícil, ele ficou um pouquinho longo, tem 1 hora, mas não é tão longo. Enfim, ele dá bastante comparação entre vários hábitos de várias tribos diferentes, de várias comunidades diferentes, então é bem curioso ver os exemplos que ele dá. Então, aqui ele está falando que em uma cultura, da mesma forma que existem mulheres que são privadas de trabalhar em certos postos de serviço, existem outras culturas que elas sim podem muito bem trabalhar nisso, o que significa que elas não são impedidas pelo seu gênero. Então, vamos ver qual alternativa representa o que esse texto quis expressar. Uma aceitação do determinismo biológico já começou errado. Ele não está aceitando qualquer questão de determinismo biológico. Ele está dizendo justamente que a biologia não vai definir o que você pode ou não fazer de trabalho. Então, ele entende que anatômica e fisiologicamente os homens e as mulheres são diferentes, mas isso não vai mudar o comportamento deles. Ele tece uma crítica ao determinismo biológico? Até aí tudo bem. Em proveito da ideia de que a educação e a cultura são importantes no comportamento dos sexos? Sim, sim! Por quê? Porque ele está falando que se não é a biologia que vai mudar o comportamento de um homem ou uma mulher, o que vai marcar o que elas vão ou não fazer, o que eles podem ou não fazer em alguma sociedade, é como eles são educados e como que é a cultura desse povo. Então, certinho. Próximo. Uma crítica ao determinismo cultural? Não, ele está falando de biologia, então já começou errado. Já que o dimorfismo sexual é responsável por diferenças essenciais entre os sexos? Não, tá errado. Não é responsável, na opinião dele. Uma crítica ao determinismo cultural? De novo, não, é biológico, porque diferenças genéticas são determinantes das diferenças... Não, essa questão aí dá pra gente chamar de uma questão fácil. Vamos lá. Mas se você não achou fácil, tá tudo bem. Isso não quer dizer que você seja mais ou menos capaz, tá bom? É só questão de estudar. Então, vamos lá.
Para Roque Laraia, última questão. Em seu clássico livro Cultura, um conceito antropológico, uma das premissas da antropologia, ao estabelecer uma centralidade do conceito de cultura, é assumir o relativismo como princípio e romper com quaisquer determinismos. Então, ele é um antropológico brasileiro e ele fala sobre esse conceito do etnocentrismo. Isso, essa aqui é basicamente a definição do etnocentrismo e da opinião dele. Então, com base em tudo que ele fala, a gente tem que marcar o que é incorreto de se afirmar. Então, vamos lá. Sempre marca bem grande que é incorreto que você quer, quando é uma questão assim, para não acabar se confundindo. Então, vamos lá. É incorreto ou não? Romper com o determinismo biológico significa compreender que diferenças genéticas não determinam diferenças culturais. Até aí, tá certo. Que não há raças na espécie humana, certo também. Ele não gosta do conceito da definição de raças, dessas subdivisões baseadas. Isso ele fala mais, se eu não me engano, na primeira parte do livro. Algo assim, enfim, que não tem como você diferenciar a espécie humana com base em raças ou com base de alguma questão física, biológica, não, apenas em uma diferenciação cultural. Então, não há superiores e inferiores, ok? Do mesmo modo, as diferenças entre os sexos não explicam aptidões diferenciais entre homens e mulheres? Tá certa a alternativa. Então, a gente não vai marcar porque a gente quer o incorreto. Então, né, só vamos fazer um negocinho aqui. Vamos colocar um certinhozinho aqui no final, pra gente ver que ela tá certa, que já vai marcar. Então, vamos lá. Romper com o determinismo geográfico implica ter claro que o clima não modela civilizações, pois verifica-se grande diversidade cultural em um mesmo ambiente ou em ambientes parecidos. Até aí tudo bem, porque ele fala de várias culturas existem culturas que estão na Ásia, existem culturas que estão pela América, e cada um tem a sua própria maneira de ver o mundo. Então, não é determinado exatamente pelo clima, pela geografia do local. E há muitas respostas possíveis para problemas semelhantes enfrentados pela humanidade. Sim, porque, por exemplo, existiam várias tribos, vários povos, várias populações humanas na América Latina, América Central, na América do Norte, e nenhum deles tinham culturas iguais. Isso mesmo você pode estudar, por exemplo, vai comparar os maias, os incas, os astecas, os povos indígenas, enfim, cada um deles tinha a sua cultura bem determinadinha. Então, essa aqui tá certa, a gente não vai marcar. C. Clifford Gerard, assim se pronuncia exatamente. Refutando a teoria do ponto crítico, esse é um estudioso que o Laraia cita na obra dele. Então, refutando a teoria do ponto crítico, aponta que as dimensões culturais e biológicas no ser humano influenciam-se mutuamente. Compreendendo a cultura como conjunto de sistemas de símbolos, aponta que a capacidade de pensamento simbólico surge completa, como um importante salto evolutivo no processo de hominização. Então, vamos lá. Essa questão aqui está falando que ele não está falando exatamente do Laraia, está falando mais desse estudioso aqui, então é uma questão mais específica. Nesse caso, eu, por exemplo, não sou especialista na obra, então eu posso muito bem ficar em dúvida, será que fala, será que não fala? Porque, ó, esse cara falaria que as dimensões culturais e biológicas se influenciam mutuamente. Nesse ponto, o Laraia, ele questionaria esse cara, falando que não, biológica não vai definir o comportamento de cada um, mas enfim, ele tá indo, essa frase, ela tá meio pega-ratão. Então, ele compreende a cultura como um conjunto de sistemas de símbolos e aponta que esse pensamento simbólico, essa capacidade de pensar uma cultura surge completa
E isso é um importante salto de evolução no processo de imunização. Então, essa evolução que dá a ideia de uma hierarquia na espécie humana se faz com base na cultura. Olha, o Laraia provavelmente questionaria essa afirmação. Como é um outro que está afirmando aqui, a gente pode não ter tanta certeza. Se o Laraia usou a opinião desse cara para reforçar a tese dele, então estaria incorreta essa alternativa. Mas podemos ficar em dúvida. Vamos deixar sem marcar nada aqui do lado. Vamos lá, letra D. Se as outras duas tiverem realmente a gente concordar, né? Tiverem realmente erradas, então a resposta vai ser essa. D. Baseado na teoria de Alfred Kreber, Laraia aponta que a cultura leva o ser humano muito além de suas limitações orgânicas. Até aí tudo bem, porque essas limitações orgânicas fazem referência à biologia. De modo que podemos sobreviver a condições extremas, mesmo com um aparato biológico pobre. E o desenvolvimento cumulativo das civilizações indica que nós criamos o nosso próprio processo evolutivo. Então, aqui já está mais para o que o Laraia, se a gente tem que ver se isso aí está certo na opinião do Laraia. E, sim, porque ele fala que o comportamento que cada um consegue fazer não é baseado na sua limitação orgânica, na sua biologia, mas sim na sua cultura. Tanto que ele dá vários exemplos também de crenças, agora eu não lembro se eram crenças de tribos africanas, mas eram de alguns povos que eles faziam uns tipos de rituais e eles acreditavam que iam melhorar depois daquilo, ou até às vezes que poderiam morrer de certas situações, e realmente morriam, sabe? Isso faz muita referência a um pensamento que uma coisa que eu penso, que agora já não são palavras do Laraia, mas dá para usar de parâmetro de comparação, porque o nosso biológico, a nossa mente, ela é incrivelmente poderosa. Existem muitos relatos, muitos exemplos de experiências feitas, inclusive na época dos experimentos nazistas. É pouco horrível, mas que se tirou muita percepção da importância do psicológico para o que vai acontecer com o corpo de uma pessoa. Então, você consegue acabar com a sua própria vida sem fazer nenhum tipo de ação suicida, mas simplesmente com o que você acredita que vai acontecer. Então, se você acreditar fielmente que você está perdendo todo o seu sangue, você pode ir parando os seus próprios órgãos. Isso é uma coisa muito incrível da nossa mente. Então, voltando para cá, essa aqui é a verdade, na opinião do Lara. A última, o evolucionismo do século XIX, ou seja, de 1800 e tal, a primeira grande escola antropológica baseava-se no axioma da igualdade da humanidade, que todos os humanos eram iguais em quesito de evolução. As críticas a essa perspectiva, inicialmente, concentraram-se na imprecisão metodológica dos seus pensadores, tida como insuficiente para a sustentação de seus argumentos, bem como em seu etnocentrismo. Então, se a gente pensar lá por 1800 e tal, não, a gente já consegue ter uma ideia de que não era como se as pessoas acreditassem que homens e mulheres teriam as mesmas capacidades, os mesmos comportamentos, eles poderiam trabalhar nas mesmas coisas, porque a mulher ela foi muito reservada ao lar. Por exemplo, no Brasil, a mulher conquistou o direito ao voto só em 1932, com Vargas, 1930, 32, por aí com Vargas. Então, se vê que existia uma desigualdade de gênero muito grande até esse momento, baseada na questão biológica. Então, essa questão da evolução, ela provavelmente estava já muito relacionada a não só questão de gênero, mas questão
de uma cultura sendo, um povo, uma raça sendo melhor que a outra, o conceito de raça ainda sendo utilizado. Então, essa questão de 1800 também, por exemplo, no Brasil, a abolição da escravatura aconteceu só em 1888, já no final do século. Essa ideia do evolucionismo fazia referência provavelmente ao determinismo biológico, que foi extremamente etnocêntrico. Então, essa aqui tá certa. Foi feito isso. Portanto, como nós vimos que tanto a A, B, a D e a E a gente sabe que estão certas, e a C só a gente ficou com uma dúvida, como foi a que sobrou, e a gente sabe que o Laraia, ele questionaria esse pensamento, e se ele usou um estudioso como embasamento para a obra dele, seria muito provável que, de repente, ele concordasse com o pensamento dele. Portanto, a gente vai marcar que essa é a alternativa incorreta. E é mesmo, que tá azulzinho ali. E é isso. Planejo fazer mais questões dos outros filósofos, sociólogos que vão cair na prova da Federal. E se você vai fazer a prova também, desejo que você faça uma ótima prova, Deus abençoe. E se você não vai fazer a prova, só está estudando ou vendo por curiosidade, de qualquer forma, enfim, qualquer situação que você se encaixe, deixa o seu curtir, se você gostou, ou sei lá, o seu descurtir. Não sei se existe essa palavra, mas enfim, deixa a sua opinião nos comentários e se inscreva no canal. É isto.